A tela eu estou começando a gravar nesse quadradinho vermelho, tudo bem? Então, ó, referente à nossa aula, o que a gente tem? Nós temos uma atividade para 22 de maio, sem ser hoje, seria para sexta-feira, em que ele consiste ali em fazer as atividades de cinemática de queda livre, ou seja, os exercícios 50, 53 e 55. Esses exercícios, se não me engano, a gente fez na última aula, que é essa aqui do dia 11. Então, vendo ali as lives, né, a gente consegue ver a resolução de algum desses exercícios. Aqui, ó, fizemos o 53, fizemos o 55. E aí, o que acontece? A gente começou a ver a parte de vetores, grandezas vetoriais. Então, vimos o que era uma grandeza escalar e o que era uma grandeza vetorial. Então, grandeza escalar, como está escrito aí em vocês, pegando a notação da última aula, ela nada mais é do que uma grandeza que ela independe de uma direção. Ou seja, tanto o tempo, quanto a massa, quanto a energia, eles vão ser sempre o mesmo, independente de aonde você esteja. Mais ou menos essa é a ideia. Ou seja, se o relógio estiver de cabeça para baixo, cabeça para cima, seja o que for, o tempo ele vai funcionar da mesma forma. Em compensação, a gente tem as grandezas vetoriais, ou seja, são grandezas que elas precisam de um meio para existir. Nisso a gente tem a distância, velocidade, aceleração e força. Ou seja, dependendo de onde eu aplico a força, meu objeto ele vai se mover para um sentido diferente, para um lugar diferente. Ou, dependendo para onde eu me desloco, né, eu vou chegar num lugar diferente. Se eu vou para frente, por exemplo, eu vou, sei lá, para a parede. Se eu for para o lado, eu vou chegar na janela. Né? Então, eles são grandezas vetoriais. E o que seria exatamente um vetor? Um vetor ele é composto desses três caras: direção, sentido e intensidade. O que é a direção? A direção é como se fosse uma seta aqui, ó. Tá vendo? Essa linha em verde é uma direção. Então, por exemplo, norte e sul seria uma direção. Leste e oeste seria outra direção. O que seria o sentido? O sentido seria se ele está indo ou voltando. Então a direção é como se a gente andasse em linha reta, né? Igual aquele que é, eu acho que é cavalo. Agora eu não vou lembrar do nome daquele instrumento de ginástica olímpica. Acho que é trave, né? Em que a personagem, a ginasta, ela anda em cima daquilo e ela só tem duas posições para ir, ou seja, ela só tem uma direção onde tem dois sentidos. Eu acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui, ó. Trave, esse aqui, ó. Então, conforme ela anda ali na trave, repara que ela só tem o quê? Uma única direção, que é uma única linha para ela seguir. Só que ela tem dois sentidos, ou seja, ela pode ir, por exemplo, essa aqui, ela pode ir para esquerda ou ela pode ir para a direita. Isso seria o sentido do meu movimento. Tudo bem? Então, e o que vai ser a intensidade? A intensidade seria o valor. Ou seja, se ela dá um passo, se ela dá dois passos, se ela corre, né, se ela dá 3 passos, 4, 5, isso seria exatamente a intensidade. Então, a gente aprendeu a fazer exatamente a soma de vetores, ou seja, imagina que eu tenho aqui ó, um vetor que ele me diz que eu tenho que dar 3 passos para frente e outro que tem que dar 4 passos para o lado. Então, o que acontece? Digamos que eu saio aqui do ponto e eu dou 3 para frente e 4 para o lado. Seria a mesma coisa se eu tivesse saído desse ponto e chegado aqui. Ou seja, como que eu calculo essa distância, né, de onde eu estava e aonde eu fui parar? Repare que aqui eu vou formar um triângulo e eu posso encontrar esse cara através de Pitágoras. Ou seja, só fazer minha hipotenusa quadrada igual a soma quadrada dos catetos. Então, ou seja, ou eu dou 3 mais 4, 7 passos para poder chegar ali na minha posição, ou eu simplesmente dou 5 passos em linha reta. Então a soma de vetores é isso. A subtração é a mesma coisa.
Ou seja, eu tenho meu vetor A, o vetor negativo é o mesmo vetor onde a direção é a mesma, intensidade é a mesma, ele só muda o que? O sentido. Então, digamos que eu tenho que somar todos esses vetores, A mais B, menos C, menos D. Então, o que acontece? Se eu tenho o meu vetor C, que ele está para baixo, 3 casinhas, né, aqui, eu vou ter que o meu vetor menos C ele vai estar no sentido contrário, 3 para cima. E o meu vetor D ele está para a esquerda, meu vetor menos D vai estar para a direita. A partir daí, o que eu vou fazendo? Vou fazendo igual uma caça no tesouro. Ó. Dê tantos passos para tal direção, depois tantos passos para tal, tantos passos para tal, tantos passos para tal. Ou seja, eu vou seguindo uma ordem de caminhos, onde eu tenho meu ponto de partida, meu ponto de chegada. Né? Imagino que tenha dado a ideia de como achar, fazer essa soma vetorial. E a ideia é o quê? Se eu quisesse achar o tamanho desse vetor, simples. É só transpor esse quadro carinha aqui e fazer um triângulo. E aí eu vou saber exatamente quanto eles teriam dado para um lado e quanto teriam dado para o outro. Repare que tanto faz o caminho que eu vou pegar. O importante é o que? É onde eu estou partindo e é onde eu estou chegando. Esse é o importante da questão. Tudo bem? Então vamos lá. Como atividade, foi colocado aí para vocês. Aqui, ó. Casa 61, 62 e 63. Então vamos lá. Então, ó, temos aqui 60. Beleza, 60. Então, ó, 60, temos 61 e 62. Eu vou fazer com vocês o 60 e o 62. Tudo bem? Então, o que diz ali o 60? Considere o conjunto de vetores representados na figura, sendo igual a 1 o módulo de cada vetor, ou seja, é como se ele desse um passo só. Tudo bem? As operações A mais B, A mais B mais C e A mais B mais C mais D terão módulo respectivamente iguais a. Então ele quer saber qual vai ser o tamanho da soma desses vetores. Ou seja, é só a gente fazer como a gente estava fazendo ali na explicação. Então vamos lá. Deixa eu copiar aqui o exercício. Então a gente está fazendo 60. Eu tenho meu vetor A, o meu vetor B, o meu vetor C e o meu vetor D. Então ele quer saber exatamente o que é A mais B, A mais B mais C, A mais B mais C mais D. Então ele quer saber exatamente o que seria esses três caras. Rapidinho. Tá bom. Então vamos lá. Pronto. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Tá. Então ele quer saber exatamente o que é o A mais B mais C, A mais B mais C mais D. Então repara, eu vou sair desse ponto. Então se eu fizer A mais B, eu vou parar exatamente aqui. Ó. Então esse cara aqui, ó, vai representar o meu vetor A mais B. Certo? Olhando agora o outro, ó, o que seria A mais B mais C? Ele vai sair daqui, vem para cá e vem para cá. Então, esse cara aqui, ó, seria o meu vetor A mais B mais C. E o A mais B mais C mais D, ele vai sair daqui, vem para o A, vem para o B, vem para o C e vem para o D. Então ele vai voltar.
Então, o que eu posso dizer? No A mais B, eu vou ter um triângulo. Como ele fala ali, ó, na questão, que o módulo é 1, ou seja, aqui, ó, sendo igual a um módulo. O que significa esse 1, o módulo? Significa que essa distância vale 1 e essa distância vale 1. Então, quanto que vai valer essa primeira distância aqui, ó? Então, é só usar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma ao quadrado dos catetos. 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. Então, meu primeiro item é raiz de 2. O segundo item, que é o A mais B mais C, a gente já viu o quê? Que ele vai dar uma volta e ele vai parar exatamente ali embaixo. Ou seja, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então, a distância entre esse ponto inicial e esse ponto final é exatamente 1. Né? Ou seja, a distância entre esse e esse é 1, porque a distância do quadrado de todos é 1. Então, o nosso segundo item é 1. O outro é o A mais B mais C mais D. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma volta completa. No momento que eu dou uma volta completa, o início é igual ao fim. Né? Onde ele começou é onde ele terminou. Então, esse cara vale quanto? 0. Então, aonde vai ter essa sequência? Raiz de 2, 1 e 2. Vamos olhar aqui, ó. Raiz de 2, 1 e desculpa, 1 e 0. Então, eu vou ter a letra C. Então, minha resposta é letra C. Alguma dúvida, gente? Nessa questão? Conseguiram entender? Dúvidas? Beleza. Então, vamos para o próximo. Então, vamos lá. O próximo que a gente vai fazer é o 62. Então, vamos lá. O que diz o 62? Na figura, o retângulo representa a janela de um trem que se movimenta com velocidade constante e não nula, enquanto a seta indica o sentido do movimento do trem em relação ao solo. Dentro do trem, o passageiro sentado nota que começa a chover. Vista por um observador que repousa em relação ao solo terrestre, as gotas de chuva caem verticalmente, representando vetorialmente a velocidade das gotas de chuva pelo passageiro. Represente vetorialmente a velocidade das gotas de chuva para o passageiro que se encontra sentado. Então, esse aqui é bem tranquilinho. O que vai acontecer? Ele diz o seguinte: então, eu tenho ali na questão 62. Se a minha chuva ela estiver parado, vocês pensam que o carro está parado. Ele fala o quê? Que a chuva ela vai descer verticalmente. Então, a tendência é o quê? Que a chuva siga esse sentido. Só que quando ele está em movimento, para cá, o que vai acontecer com a chuva? A chuva ela vai tender ao quê? Ficar parada, ou seja, ela vai tender a ser levada pelo vento. Então a tendência é o quê? Que a chuva ela faça esse sentido aqui, ó. Por que esse sentido? Porque aqui quem vai atuar é a gravidade, que vai puxar a chuva para baixo, e ela vai levar para a esquerda porque ela vai ser levada pelo vento. Tudo bem? O carro está parado. O carro aqui está parado. Conforme o vento, conforme ele se movimenta, o que ele está fazendo?
eu estou fazendo com que o carro se movimente para frente e o vento se movimente para trás, certo? Então o vento vai empurrar essa chuva para trás, então ela vai fazer esse tipo de movimento, certo? Qualquer dúvida que vocês venham a ter nas questões, vocês podem procurar no próprio gabarito delas. Não sei se eu cheguei a mostrar isso para vocês, né? Mas aqui, ó, lá no fundo, vamos ver se a gente consegue achar. Ó, aqui, ó, 62, ó. Então ele mostra aqui, ó, dá o gabarito da questão, ó. O passageiro sentado na janela do trem observa a velocidade relativa da queda da gota, ou seja, tal. Então a velocidade relativa é essa aqui, ó. É nesse sentido, ó. Ou seja, você tem a gravidade, você tem a velocidade do movimento do carro, só que o trem ele vai jogar essa gota para trás, ou o carro vai jogar essa gota para trás, então ela vai se mover nesse sentido. Então essa seria a resposta. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Dúvidas? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, vamos continuar. O que a gente vai ver agora? O que a gente vai ver é exatamente o tema do nosso segundo bimestre, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, o cronograma que a gente tem, que é o que tem lá em ementa do que a gente tem que seguir o currículo mínimo, ele diz o seguinte: no primeiro bimestre a gente tem que ver cosmologia em movimento. Então o que a gente viu? A gente viu lá movimento uniforme, uniformemente variado, né? Queda livre. E no segundo bimestre nós vamos começar a ver força. Não sei se dá para ler aqui direito, mas essa é a ideia, que a gente começa a ver força, o que é força e tudo mais. E antes da gente ver força, a gente precisava ter uma noçãozinha dessa de vetores. Então, vamos lá. O que é uma força? Uma força a gente já descobriu que ela é uma grandeza vetorial e que ela é o que? Ela é uma interação entre dois corpos. Então, por exemplo, o fato de eu estar segurando essa caneta significa que eu estou aplicando uma força sobre ela. Ou seja, se eu soltar, ó, a caneta cai. Então eu estou interagindo com a caneta para ela, com o pilô no caso, para ela não cair. Isso é uma força. Em resumo, a força ela é isso. Quem começou a estudar força foi um cara chamado Newton. E Newton, grande Newton, né, como diz o ditado, Newton morreu virgem, mas fode gente até hoje. Né? Então, o que Newton disse? Ele estipulou e ele criou o que a gente chama de leis de Newton. Ou seja, quando a gente estudou, a gente viu que era teorema de Pitágoras. Não sei se eu cheguei a comentar e frisar isso para vocês. Mas por que quando a gente fala de Pitágoras, a gente fala que é um teorema? E por que quando a gente fala de Newton, a gente fala que é uma lei? Qual é a diferença entre lei e teorema? A grande diferença é que no teorema a gente consegue comprovar. Ou seja, tem o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C. Então eu consigo provar através da matemática que esse cara aqui é verdade. Já a lei eu não provo. Ou seja, ele observou e falou, olha, esse comportamento se deve ao fato dela funcionar desse jeito. Mas eu não sei explicar. Basicamente é isso. Claro, né? Estou simplificando para vocês. Mas a ideia de lei é exatamente essa. Ou seja, eu não posso deduzir para vocês o que é a fórmula. Né? Ela é meio que intuitiva. Então,
Newton começou a estudar e ele viu que era a primeira lei. O que é a primeira lei de Newton? Ou o que ele costuma dizer de lei da inércia. Ele disse, na verdade, que todo o corpo, vou escrever aqui para vocês, todo o corpo tende a manter o seu movimento, a manter Então vamos lá. A primeira lei de Newton ela diz o seguinte, que todo corpo tende a manter o seu movimento sem nenhuma força atuar sobre ele. Quando a gente fala aqui de movimento, a gente pode estar falando que esse cara pode estar parado ou em movimento uniforme. Por exemplo, digamos que você está aí distraído, andando pela rua. Então o que acontece? Se nenhuma coisa acontecer com você, ou seja, se você não tiver nenhum imprevisto, um sinal para atravessar, sei lá, algum degrau, alguém para te perguntar, né? Algum empecilho, você vai continuar andando com a mesma velocidade. Ou seja, você vai manter o seu movimento. Entretanto, né, isso pode ser você parado, lendo um livro, por exemplo. Isso pode ser você estudando, jogando videogame, seja o que for. Então, se não tiver nada para perturbar, você vai continuar fazendo aquela atividade de boa, tranquilamente. Então, é essa que diz a primeira lei de Newton. Entretanto, a gente tem a segunda lei de Newton, que é o quê? E se por acaso essa força não for zero? Isso vai gerar um movimento nessa pessoa. Ou seja, vamos para a segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton, temos aí que a gente chama de lei da dinâmica, que ela diz o seguinte: mando sim, relaxa que depois eu mando. Mando sempre foto. Então, o que diz a segunda lei de Newton? Ela diz que se por acaso essa força não for zero, ela vai gerar uma aceleração do corpo, ou seja, uma mudança de velocidade, que é proporcional à massa. Ou seja, o que isso significa? Por exemplo, você está andando ali, aí você vê um sinal, né, na frente fechou, por exemplo, ou o sinal abriu para os carros, por exemplo.
Então, o que vai acontecer? Você tinha uma velocidade, você vai ter que mudar essa velocidade. Você vai ter que parar para esperar o sinal abrir para você atravessar. Ou seja, você mudou a velocidade. Então, basicamente, houve o quê? Uma aceleração. A mesma coisa, por exemplo, se eu pego um objeto. Quem é da antiga lembra dessa referência. Ou pelo menos vê desenho. Então o que acontece? Ele está ali parado. Se eu aplico uma força sobre ele, ele vai alterar a velocidade dele. Ou seja, ele está parado, ele vai começar a gerar movimento. Só que a mesma força, se eu pegar esse objeto e aplicar a mesma força, por exemplo, um objeto pesado, sei lá, qualquer coisa pesada, tipo um carro, algo do tipo, a velocidade com que ele vai se mover é muito menor. Né? Ou seja, a velocidade, a aceleração é proporcional à massa. Então, por isso que a equação que a gente vai utilizar é essa, F é igual a ma. O que significa essa setinha aqui em cima? A seta significa que ela é um vetor, ou seja, dependendo de onde eu aplico a força, ele vai se comportar de forma diferente. Ou seja, se eu pegar aqui meu objeto e eu aplicar uma força assim, ele não se movimenta. Estou aplicando de cima para baixo. Mas se eu aplicar ele de lado, ele vai se movimentar para um lado. Se eu aplico para o outro lado, ele vai se movimentar para o outro lado. Certo? Então, a força ela é proporcional à massa vezes a aceleração. Força é dada em Newton, massa é dada em quilograma. Certo? Então, além de existir a terceira lei de Newton, existe também a quarta lei de Newton. E quem se... Desculpa, a terceira lei de Newton. Na verdade, existe até uma quarta lei de Newton, mas ela está associada mais a uma física relativística, que a gente não vê no ensino médio. E, em resumo, a terceira lei de Newton, ela é a reação, lei da reação, da ação e reação. Pronto, para ficar bonitinho. Ou seja, então qual é a ideia? Na terceira lei de Newton, a gente tem a lei da ação e reação. Então, por exemplo, digamos que você está ali sentado, estudando, bonitinho, né? Aí alguém vem te infernizar a vida. Ou seja, alguém vem te dar lá um pedala Robin, um pescotapo. Então, qual vai ser a ação dele, da pessoa? A pessoa fez a ação, a reação que você vai devolver, né, na mesma moeda. Se não, com mais ódio, né? Mas a ideia é o quê? Que toda ação ela vai gerar uma reação e de igual valor e sentido contrário. Ou seja, se você aplica uma força para baixo, essa força vai ser aplicada para cima. Né? Ou seja, por exemplo, nós estamos sempre sujeitos a uma força, chamada de força gravitacional. O que significa essa força gravitacional? É o que mantém a gente preso na Terra. É a gravidade que a Terra exerce. Mas o que acontece? Se a gente fosse pensar, se a soma dessas forças, ou seja, elas não fossem zero, a gente teria exatamente o quê? A terceira lei de Newton. Ou seja, se a única força que atuasse em mim fosse a gravidade, o que iria acontecer comigo? Eu ia estar entrando dentro da Terra, né? Ou seja, ia estar furando o chão. Para isso,
pelo fato disso não acontecer, significa o quê? Que existe uma força que contrapõe a esse cara. Pensa no cabo de guerra. É como se eu tivesse uma pessoa só puxando. Se eu tenho uma pessoa só puxando, aquele cara vai estar se movendo para aquela direção. Mas se eu tenho alguém que puxa com o cabo de guerra com a mesma força para o outro lado, ele vai ficar ali parado. Que é exatamente o que a gente tem. Então, no momento que a gente empurra o chão para baixo, o chão vai empurrar a gente para cima. Isso vai neutralizar o nosso movimento. Por isso que quando uma pessoa cai, né, digamos, um objeto cai de uma altura e algo do tipo, a única força que atua sobre ele é a força da gravidade. Por isso que ele continua sendo puxado para baixo. Alguma dúvida, gente? Dúvidas sobre as 3 leis de Newton? Show de bola, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira lei de Newton. Quem é ela? Ó. Aqui, ó. Primeira lei de Newton é a lei da inércia, ou seja, todo o corpo vai tender a ficar parado ou movimento uniforme sem nada atuar sobre ele. Por exemplo, se você está andando na rua e você está distraído, a tendência é que você continue andando na rua com a mesma velocidade, né, se nada te influenciar. Por exemplo, você andando de carro, a tendência é o quê? Conforme o carro está andando numa mesma velocidade, a tendência é que você adquira essa mesma velocidade. Tanto que, por exemplo, quando o ônibus freia bruscamente, o carro freia bruscamente, o que geralmente acontece? Todo mundo é jogado lá para frente. Por quê? Todo mundo tinha aquele movimento, tinha aquela velocidade, ou seja, acho que dá para mostrar com esse tampinha aqui. Então pensa aqui, ó. Eu tô com a tampinha e tô com o carro aqui. No momento que o carro está se movendo, os dois têm a mesma velocidade. Se por acaso o carro para instantaneamente, nós tendemos a manter o movimento. Então a gente vai ser jogado para frente. Ou seja, a gente vai vir para frente. Então a primeira lei de Newton diz isso. Ou seja, a gente vai tender a manter a nossa inércia, a manter o nosso movimento. Ou seja parado ou em movimento uniforme. Então significa que as forças que atuam sobre a gente se anulam, ou seja, são zero. Já se por acaso essa força não for zero, nós vamos ter o quê? A segunda lei de Newton. O que seria essa segunda lei de Newton? Ela iria gerar, essa força iria gerar um movimento na gente. Ou seja, você está parado. Pensa lá, o carro parou, o sinal fechou. No momento que o sinal abre, o que vai acontecer? O carro vai tracionar ali o pneu, e isso vai gerar uma força, e o que essa força vai resultar? Vai resultar no movimento do carro. Ou seja, ele estava parado, velocidade zero, e ele vai passar a ter uma velocidade que não é mais zero. Então ele vai ter o quê? Uma aceleração. Só que a aceleração, ela é proporcional, ou inversamente proporcional, à massa. Ou seja, se eu for pegar um objeto, né, se eu for pegar aqui meu talismã e for empurrar ele, eu vou exercer uma determinada força. Mas se eu for pegar e for empurrar um objeto um pouquinho mais pesado, por exemplo aqui a garrafa, eu não consigo empurrar com a mesma aceleração, ou seja, ele não vai ter a mesma velocidade. Exatamente porque são objetos de massa totalmente diferentes. Então eles vão se comportar de forma diferente. Tudo bem? É isso que diz a segunda lei de Newton. Então a força ela é igual a massa vezes a aceleração. E o que seria a terceira lei de Newton? Que toda ação vai gerar uma reação de igual valor, mas sentido contrário. Ou seja, no momento que eu empurro um objeto, esse objeto me empurra. Por exemplo, digamos que a pessoa está aqui apoiada na parede. Ela botou ali a mãozinha e ela está apoiada na parede. Então significa o quê?
Se ela está apoiada na parede, ela está empurrando a parede para cá. Mas se a pessoa está parada, significa o quê? Que tem que ter alguma força que tem que estar contrária a esse movimento. Ou seja, é a reação da parede. Então você empurra a parede te empurra. Se não, caso contrário, a pessoa ia quebrar a parede. Né? Porque a única força que iria estar atuando seria essa força, e essa força não é zero. Tudo bem? Conseguiram entender agora? Show de bola. Então, para a gente terminar. Então, vamos ver pelo menos alguns dos tipos de força. Só para a gente ter uma ideia por enquanto. O primeiro tipo de força que eu falei é exatamente a nossa força-peso. Botar no novo card. Por enquanto ainda tenho papel. Então, dentre os tipos de força, nós temos aí. Primeiro tipo é chamado de força-peso, que é a letra que a gente utiliza é um P, e ela é a força gravitacional, da Terra. Então, o que que acontece? A força gravitacional da Terra, a gente tem ali a Terra, então, o que que acontece? A gravidade ela é uma força atrativa para corpos que têm massa. Ou seja, todo corpo que tem massa ele tem uma força gravitacional. Por exemplo, eu exerço uma força gravitacional com esse piloto. Só que a minha massa é tão insignificante em comparação à massa da Terra que ela meio que é desprezível. Ou seja, eu não preciso considerar esse efeito. Entendeu? Então, independente de onde a pessoa estiver, vai existir uma força que vai tender a atrair essa pessoa para o centro da Terra. E essa força é uma força-peso. Ou seja, todo corpo que tem massa sempre vai ter uma força-peso. Então ela sempre vai apontar para baixo, para o centro da Terra. Então se eu tenho um objeto parado ali, eu vou ter sempre uma força peso. Tudo bem? Então, o outro tipo de força é exatamente a força que provém da reação da força-peso, que a gente chama de normal. O que seria essa normal? Ela seria uma reação ao sólido da força-peso. É do peso. Ou seja, vou botar aqui também, ela é perpendicular ao plano. Em outras palavras, esse cara a gente utiliza a letra M, N de navio, que é normal. Então, por exemplo, se a única força que atuasse nesse bloquinho aqui fosse a força-peso, isso iria fazer o quê? O bloquinho entrar dentro da Terra. Mas não é isso que acontece. O bloquinho ele fica parado ali. Então tem que existir uma força que se contrapõe a esse cara. Que tipo de força é essa? É a força normal. Então ela vai estar apontada para cima e ela vale um N. Tudo bem? O outro tipo de força que a gente pode ter é a atração
nada mais é do que uma força de contato ou um cabo, ou seja, tudo que não é peso normal a gente pode chamar de tração. É uma exceção, digamos assim, como se fosse uma força qualquer. E a gente utiliza a letra T. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui um objeto que ele está pendurado no teto, um lustre, por exemplo, uma lâmpada, um abajur. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a minha força peso, que ela está apontada para baixo. Como ele não está tocando o chão, eu não tenho normal, porque a normal é uma reação do solo, ou seja, a reação de materiais sólidos. Então eu vou ter quem aqui para contrapor? Eu vou ter a tração, que é exatamente o quanto está aguentando esse cabo. Eu estou tracionando ele, ou seja, eu estou esticando esse cara. Né? A ideia da tração é exatamente essa. Em contrapartida, né, posso ter outros exemplos. Digamos, esse tipo de exercício aqui a gente vai ver bastante. Imagino que eu tenho algo assim, ó. Eu tenho um objeto pendurado por outro. Então aqui eu vou ter também a minha tração. Aqui é minha tração, aqui é meu peso. E aqui vai ser minha tração. Como que eu identifico essas forças? Simples. Primeiro eu vou verificar se o cara ele tem peso, se tem massa, sempre vai ter, se ele está tocado no chão. Então eu vou ter normal. A partir daí eu vejo os cabos. Então, ó, qual é a tendência aqui? Pensa, eu tenho dois bloquinhos. Qual é a tendência de acontecer aqui? Esse bloquinho descer e puxar o outro. Então, nisso que ele vai puxar, a corda vai esticar. Então a corda vai esticar, então a tração aqui para cima. Olhando para esse outro bloquinho, ele vai ter o que? Ele está sendo puxado por essa corda. Então a tração seria esse cara aqui. Isso a gente vai ver com mais calma nas outras aulas. Mas só para a gente ter uma noção exatamente de como ficaria um sistema um pouquinho mais complexo. E temos o empuxo, que é uma reação ao peso do fluido, ou seja, a normal é uma reação do sólido, do chão. Já o empuxo, que é a letra E, ela é uma reação do fluido. Então, eu tenho, por exemplo, um objeto e esse objeto está boiando. Então eu vou ter ali o peso para baixo, o empuxo para cima. Mais ou menos essa é a ideia. Mais para frente eu explico direitinho como funciona esse empuxo e tudo mais, e direitinho como ele funciona. E o outro, por último, a gente tem nossa força de atrito, que a gente chama de FAT. Ou seja, o que é a força de atrito? É uma força que ela é contrária ao movimento. Tem fórmula específica para ele e tudo mais, mas são casos que a gente vê mais lá para frente. Então não tem necessidade de ficar vendo agora. Ainda mais porque a gente não vai começar a ver esse tipo de situação. Então, a ideia é o quê? Eu tenho um bloquinho, pensa ali, eu tenho uma rampa e um bloquinho descendo essa rampa. Então ele vai ter uma velocidade. A força de atrito ela vai estar contrária a esse movimento. Então ela vai estar para o outro lado. Em resumo, a força de atrito é exatamente isso. A gente vai ver com mais calma
Aí a gente vai ter uma aula só de força de atrito. Mas, entretanto, conseguiram entender dúvidas, perguntas sobre os tipos de forças? Dúvidas, gente? Diga, qual a dúvida? Pode falar no áudio, cara. De boa. Não, pô, falei que acho que eu consegui entender, sim. Ah, tá, show, beleza. Então, com relação, a gente vai começar a trabalhar, ver os exercícios que são exatamente três caras: a tração, o normal e o peso. Esses são os três carinhos que a gente vai começar a ver. Que aí a gente vai vendo com calma, faz exercício, tudo, para poder tirar dúvida, né? Vamos calmamente. Então, para nossa aula não passar em branco, né? Atividadezinha simples para vocês vai ser o quê? Vai ser simplesmente, como a gente viu as três leis de Newton, vai ser achar um exemplo para cada lei de Newton. Ou seja, uma situação onde eu aplico a primeira lei de Newton, uma situação onde eu aplico a segunda, uma situação onde eu aplico a terceira. Acho que é fácil isso aí, não tem conta, não tem nada, que aí fica bem no teórico pra gente fixar e depois a gente começa mesmo a vera. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Algo a questionar? Show. E o demais? Lara, Maria Eduarda, Maria Eduarda, Vanessa, Lucas, perguntas, dúvidas? É, beleza. Então, temos essa atividade para casa. Tudo bem, gente? Não se esqueçam, temos atividade para dia 22, tudo bem? Que são esses três exercícios aqui, ó. Repare que na aula anterior a gente já resolveu dois, né? Falta só um para resolver. Certo? Então, terminamos por aqui.